O que aconteceu nos corredores daquele hospital abandonado foi registrado. E até hoje, as vozes persistem, implorando por socorro que jamais chegou. Nem todos os lugares morrem em silêncio. Alguns deixam ecos, gritos presos no tempo, especialmente hospitais, onde a linha entre a vida e a morte é tão tênue. O que vocês estão prestes a ouvir vem de registros oficiais, testemunhos de seguranças e gravações que deveriam ter sido destruídas há muito tempo. Este é o caso do Hospital de Caridade São Judas Tadeu, um lugar que foi abandonado em 2003, mas que, segundo relatos documentados e gravações inexplicáveis, nunca se calou completamente. O que se faz quando os mortos ainda pedem por ajuda? O Hospital de Caridade São Judas Tadeu foi fundado em 1948, na cidade de Ribeirão Claro, interior de São Paulo. Por mais de 50 anos, aquele edifício de 5 andares foi o coração médico da região. As paredes amareladas viram nascer mais de 12.000 bebês, salvaram vidas que chegavam nos momentos mais críticos e também foram testemunhas silenciosas de despedidas finais. Durante décadas, os corredores permaneciam sempre movimentados. O zumbido constante dos equipamentos criava uma sinfonia peculiar que todos os funcionários conheciam de cor. Às 6 da manhã, o turno da noite passava o plantão para o dia. Às 14 horas, a troca seguinte. Às 22, o silêncio relativo da madrugada tomava conta, mas nunca completamente. Hospitais nunca dormem. Dr. Henrique Moreira trabalhou lá por 23 anos. Ele conta que conhecia cada som daquele lugar. O ronco do elevador no 3º andar que sempre emperrava por 2 segundos antes de abrir. O eco dos passos na escadaria principal. O chiado específico da porta dupla da UTI quando alguém a empurrava com pressa. Mas isso foi só o começo. A partir dos anos 90, a situação financeira começou a deteriorar. Cortes no orçamento, demissões, equipamentos que quebram e não são consertados. Em 1998, uma ala inteira foi fechada por falta de recursos. Em 2001, apenas 2 andares ainda funcionavam. O hospital que um dia atendeu toda a região agora lutava por manter o básico. A enfermeira Marta Santos, que trabalhou no São Judas de 1985 até o fechamento, lembra que os últimos meses foram os piores. Ela disse que alguns pacientes ficavam dias esperando transferência para outros hospitais. Alguns não conseguiam. Morriam esperando. Em dezembro de 2002, chegou a ordem oficial. O hospital seria fechado em março do ano seguinte. Todos os pacientes seriam transferidos, os funcionários demitidos, o prédio lacrado. O que ninguém esperava era o que aconteceria depois. Marco Ribeiro era o segurança responsável pelas rondas noturnas no prédio abandonado. Contratado pela prefeitura em abril de 2003, logo após o fechamento, sua função era simples: garantir que ninguém invadisse ou depredasse a propriedade. 3 vezes por noite, às 22, 2 e 5, ele deveria percorrer todos os andares e registrar qualquer irregularidade. Na primeira semana, tudo normal, silêncio absoluto, como esperado. Marco chegava às 21h30, fazia a primeira ronda, lia a revista, dormia um pouco na portaria. Rotina tranquila. Mas na segunda semana, algo mudou. Na noite de 14 de abril de 2003, por volta das 2h15, durante a ronda do 2º andar, Marco ouviu algo que o fez parar. Um som abafado, vindo do fim do corredor. Parecia uma conversa. Vozes baixas, como pessoas sussurrando. Marco investigou. Nada. Corredores vazios, salas trancadas. Deve ter sido vento, pensou. Ou barulho da rua. Mas o som voltou na noite seguinte. Mesmo horário, mesmo corredor. Desta vez, Marco prestou mais atenção. Não eram vozes conversando. Era uma voz só. Uma pessoa falando sozinha, como se estivesse explicando algo, como se estivesse dando instruções médicas. O que veio depois foi pior. Na 3ª semana, os sons começaram a aparecer em outros andares. Não apenas vozes. Ruídos de equipamentos. O bip característico de monitores cardíacos. O som de rodas de macas passando pelos corredores. Passos apressados de alguém correndo.
Marco começou a anotar tudo num caderno. Horários, locais, tipos de som. Às 1h43, bip de monitor no quarto andar. Às 2h31, passos correndo na escadaria. Às 3h17, voz de mulher chamando por doutor no primeiro andar. Sempre entre 1 e 4 da manhã, nunca durante o dia. Em maio de 2003, Marco decidiu gravar. Trouxe um pequeno gravador cassete que usava para anotar relatórios. Na noite de 18 de maio, posicionou o equipamento no segundo andar e esperou. Às 2h24, a gravação capturou algo. Uma voz feminina, clara, dizendo: "Precisa de ajuda aqui na enfermaria. Paciente do leito 7 está com dificuldade para respirar." Marco correu até o local. Vazio. Silêncio total. Mas a gravação continuou registrando. Às 2h26, passos rápidos. Às 2h27, o som inconfundível de uma maca sendo empurrada. Às 2h28, uma voz masculina dizendo: "Prepare 2 mg de adrenalina." Às 2h29, o bip longo e contínuo de um monitor indicando parada cardíaca. Depois disso, silêncio até o amanhecer. Marco levou a gravação para o chefe da segurança. A reação foi previsível. Deve ser interferência de rádio de algum hospital da região. Mas Marco sabia que não era isso. Ele conhecia todos os códigos e procedimentos médicos por ter trabalhado anos em hospitais. Aquelas vozes não estavam descrevendo procedimentos atuais, estavam revivendo procedimentos do passado. O que descobriu em seguida mudou tudo. Marco decidiu pesquisar os registros do hospital. Descobriu que entre janeiro e março de 2003, durante os últimos meses de funcionamento, houve uma série de emergências noturnas no segundo andar. Pacientes em estado crítico que chegaram nas madrugadas. Em 18 de fevereiro de 2003, exatamente às 2h24, deu entrada um homem de 67 anos com infarto. Leito 7 da enfermaria. A equipe médica tentou reanimação por 5 minutos. O paciente morreu às 2h29. A mesma sequência de horários da gravação. Marco continuou investigando. Cada som gravado correspondia a um evento real ocorrido nos últimos meses do hospital. As vozes repetiam, noite após noite, os mesmos procedimentos médicos que aconteceram quando o lugar ainda funcionava. Mas isso foi só o começo. Em junho de 2003, outros seguranças começaram a reportar experiências similares. José Carlos, que assumiu os plantões de fim de semana, relatou que às vezes ouvia seu nome sendo chamado pelos corredores. "José, vem aqui rápido!" Sempre a voz de uma enfermeira, sempre urgente. A enfermeira Marta Santos, quando soube dos relatos, não ficou surpresa. Ela confessou que nos últimos dias do hospital, muitas vezes sentia que alguém a seguia pelos corredores, mesmo quando estava sozinha no plantão noturno. Era como se o hospital não quisesse que a gente fosse embora. Ela disse. Em julho de 2003, a prefeitura instalou um sistema de câmeras de segurança no prédio. 3 câmeras por andar, gravação contínua 24 horas. A ideia era documentar possíveis invasores e também, secretamente, investigar os relatos dos seguranças. As primeiras semanas de gravação não mostraram nada visível, mas os áudios continuaram registrando os sons. Vozes, equipamentos, passos, sempre nos mesmos horários, sempre repetindo os mesmos eventos médicos do passado. Foi na gravação de 23 de julho que algo diferente apareceu. Às 3h41, a câmera do terceiro andar registrou algo em movimento no fim do corredor. Não era uma pessoa, era uma sombra se deslocando rapidamente da esquerda para a direita. Durou 3 segundos. Depois, silêncio. 5 minutos depois, o áudio captou algo novo, uma voz de criança chorando. Não um choro normal, era um choro antigo, como se viesse de muito longe, através de muito tempo. Marco investigou os registros novamente. Em 23 de fevereiro de 2003, às 3h41, uma criança de 8 anos deu entrada no terceiro andar com pneumonia grave. Ela ficou internada por 12 dias. Morreu numa manhã de domingo, sozinha, enquanto os pais estavam no hospital para uma cirurgia de emergência. O padrão estava ficando claro. O hospital não estava apenas ecoando procedimentos médicos, estava reproduzindo os últimos momentos de pessoas que morreram ali. Em agosto de 2003, algo mudou definitivamente. Os sons começaram a aparecer também durante o dia, não apenas nas madrugadas. Funcionários da limpeza, técnicos de manutenção, todos começaram a relatar experiências similares. Vozes pedindo ajuda, sons de equipamentos, passos pelos corredores. Mas o mais perturbador era que agora as vozes pareciam estar respondendo à presença das pessoas vivas. Quando alguém entrava numa sala, às vezes ouvia: "Doutor, que bom que chegou." Quando saía: "Não vá embora, por favor." Marco fez mais uma descoberta inquietante.
Ele percebeu que as vozes não estavam presas aos locais onde as pessoas morreram. Elas seguiam rotas específicas, rotas que ele reconheceu como sendo os caminhos mais comuns da equipe médica durante emergências. Era como se o hospital estivesse revivendo não apenas os momentos de morte, mas toda a dinâmica de funcionamento dos últimos meses. Como se o lugar tivesse memorizado sua própria rotina final e agora a executasse eternamente. Em setembro de 2003, a situação se tornou insustentável. Os seguranças começaram a se recusar a fazer as rondas sozinhos. Alguns pediram demissão. A empresa de limpeza cancelou o contrato. Técnicos de manutenção se negavam a trabalhar no prédio após as 18 horas. Foi então que aconteceu o incidente mais perturbador. Na noite de 15 de setembro, Marco estava fazendo a ronda das 2 horas quando ouviu algo diferente. Não era uma voz pedindo ajuda médica, era uma conversa completa. 2 pessoas discutindo sobre um procedimento cirúrgico complexo. Marco seguiu o som até a antiga sala de cirurgia no 4º andar, posicionou o gravador perto da porta e escutou por 20 minutos. A conversa era detalhada, técnica, precisa. Dr. Henrique discutindo com a enfermeira-chefe sobre como proceder numa cirurgia de emergência. Quando Marco checou os registros, descobriu que a conversa correspondia exatamente a uma cirurgia que aconteceu em 28 de fevereiro de 2003. Uma cirurgia que durou 6 horas. Uma cirurgia que não foi bem sucedida. O paciente morreu na mesa de operação. Mas o mais assustador foi perceber que Marco conhecia cada palavra daquela conversa. Ele havia presenciado a cirurgia real meses antes, quando ainda trabalhava como auxiliar de enfermagem em outro hospital da região. Havia sido transferido temporariamente para ajudar numa emergência. O hospital não estava apenas reproduzindo eventos do passado, estava reproduzindo eventos que pessoas específicas haviam presenciado, como se estivesse conectado às memórias dos vivos. Em outubro de 2003, a prefeitura tomou uma decisão radical. O prédio seria demolido. Não por questões estruturais ou financeiras, mas porque a situação havia se tornado inviável operacionalmente, segundo o relatório oficial. Mas 2 semanas antes da demolição, algo inesperado aconteceu. As atividades paranormais cessaram completamente. Silêncio absoluto. Nem vozes, nem equipamentos, nem passos. Como se o hospital soubesse que seus dias estavam contados e tivesse decidido finalmente descansar. Marco fez uma última ronda na noite de 31 de outubro de 2003. Ele percorreu todos os andares, todos os corredores, todas as salas. Gravou durante 4 horas. Silêncio total. Até que às 5h47, no último minuto da última gravação, o áudio captou algo final. Uma voz baixa, quase um sussurro, vinda do 1º andar. Obrigado por cuidar de nós. O prédio foi demolido em novembro de 2003. No local hoje funciona uma praça pública. Nada fora do comum jamais foi relatado. Mas Marco guardou todas as gravações. Ele digitalizou os áudios e os organizou cronologicamente. Mais de 40 horas de registros inexplicáveis. Em 2018, 15 anos depois, ele decidiu tornar públicos os arquivos. Postou tudo num blog obscuro dedicado a fenômenos paranormais. A repercussão foi pequena, mas alguns pesquisadores se interessaram pelo caso. Um deles, o Dr. Alberto Mendes, especialista em psicologia ambiental, analisou os áudios. Sua conclusão foi perturbadora. As gravações apresentam características acústicas consistentes com vozes humanas reais, mas com propriedades físicas que não correspondem a nenhuma fonte sonora identificável no ambiente. Ou seja, eram vozes reais, de pessoas que não estavam lá. Dr. Henrique Moreira, o médico que trabalhou no São Judas por 23 anos, ouviu algumas gravações em 2019. Ele confirmou que reconheceu sua própria voz em pelo menos 3 ocasiões. Conversas que ele teve, procedimentos que ele executou, emergências que ele vivenciou. É minha voz, ele disse, mas eu nunca voltei àquele hospital depois que fechou. Hoje, em 2024, Marco Ribeiro ainda guarda as gravações. Ele diz que às vezes as escuta novamente, tentando entender o que realmente aconteceu naqueles meses de 2003. Talvez alguns lugares guardem mais do que memórias, ele reflete. Talvez guardem as próprias experiências humanas. E talvez quando essas experiências foram muito intensas, muito importantes, elas continuem existindo mesmo depois que tudo acabou. O caso do Hospital São Judas Tadeu nunca foi oficialmente investigado. Os registros da prefeitura classificam os relatos como fenômenos acústicos não identificáveis. As gravações existem, mas permanecem sem explicação. A praça construída no local do antigo hospital é movimentada durante o dia.
Famílias fazem piqueniques, crianças brincam nos brinquedos, idosos jogam cartas na sombra das árvores. Mas à noite, especialmente nas madrugadas, a praça fica deserta. E alguns moradores da região relatam que, ocasionalmente, ainda é possível ouvir ecos vindos do subsolo. Vozes baixas, distantes, como se viessem de muito fundo. Como se o lugar lembrasse do que um dia foi. Algumas histórias não deveriam ser esquecidas, especialmente aquelas que, talvez, nunca realmente terminaram.